o Deus que manda matar. Se Deus é bom, por que ordenou o extermínio de nações inteiras, incluindo homens, mulheres, crianças e até animais? Deus fala para Moisés: desce, porque o teu povo está pecando. Moisés desce, e aí Deus diz assim: quem é por mim? Um passo à frente. Diz o texto bíblico que apenas a tribo de Levi se posicionou. E aí, esse povo que disse: nós somos por ti, ó Deus, recebe a seguinte ordem de Deus. Êxodo 32, 27. Então lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe cada um a sua espada preparada. Passai por todo o acampamento de porta em porta e mate cada um seu irmão, seu amigo e seu vizinho. E os levitas fizeram conforme a palavra de Moisés. Naquele dia morreram cerca de 3.000 homens. Deus odeia o mal e Ele quer que o seu povo também odeie. Ele quer saber quem vai ficar indignado juntamente com Deus em relação à maldade reinante. Eu quero começar a minha pregação fazendo a seguinte pergunta: como que os pastores modernetes fazem com este texto? O que eles fazem? Eles pulam passagens como estas? Eles pulam, porque na teologia deles não cabe um Deus que manda matar. Eles acham que isso seria injustiça. É o exato oposto. A justiça é que Deus mate todos os homens. E aqueles que não morrem, não são mortos, que é o caso aqui da maioria, não é porque Deus foi injusto. Se considerarmos que o pecado é como um vírus que gera morte, podemos compreender perfeitamente a ação preventiva de Deus. Os povos dessas nações cometiam todo o tipo de depravação que podemos imaginar. Pais praticavam sexo com seus filhos, irmãos com irmãos, havia orgias entre familiares, adultérios, estupros coletivos, pedofilia, zoofilia, tudo de forma generalizada. Além de perversos, esses povos também eram extremamente idólatras, ao ponto de queimarem vivos seus próprios filhos em sacrifício aos demônios. A ordem de Deus tinha como objetivo evitar que o seu povo, chamado para viver longe do pecado, fosse contaminado pelas práticas desses povos. Qualquer sobrevivente seria um risco para toda a nação. Homens e mulheres poderiam influenciar suas práticas religiosas e sexuais, crianças poupadas poderiam vingar seus pais no futuro, e os animais poderiam profanar o culto a Deus, pois eram utilizados em práticas sexuais e rituais pagãos. A prova que isso poderia acontecer foi o fato de que realmente aconteceu. O povo não foi totalmente obediente a Deus e decidiu poupar algumas pessoas. Com o tempo, os remanescentes contaminaram o povo de Deus com suas práticas, se multiplicaram e oprimiram a nação de Israel. Como consequência, a nação foi se afastando dos caminhos de Deus, aos passos que os povos ao redor se multiplicavam. Séculos mais tarde, toda a nação foi destruída. Com toda certeza, os povos exterminados tiveram a oportunidade de abandonar suas práticas, como de fato alguns fizeram e foram poupados. Porém, a grande maioria decidiu pelo pecado, ou seja, decidiu pela própria morte. Pensem que eu vim para trazer paz ao mundo. Eu não vim para trazer paz, mas uma espada. Eu vim para semear a discórdia entre o filho e seu pai, entre a filha e sua mãe. Os inimigos do homem serão membros de sua própria família. Bom, as pessoas geralmente acham que o Deus do Antigo Testamento é tipo um outro Deus, porque como pode ser? Aqui é Deus do amor, no Novo Testamento, no Velho, o Deus está lá churrascando todo mundo. E não é assim. Pessoas gostam de ler a Bíblia com maus olhos e não com bons olhos. Ah, mas Deus fulminou todo mundo lá em Sodoma e Gomorra. Ah, Deus matou todos os primogênitos lá do Egito. Ah, mas só que Deus fez o dilúvio. Ah, mas só que Deus incinerou vivo o filho do Judá. Então vamos pegar aqui os tópicos que as pessoas mais criticam a Bíblia, dizendo que Deus na verdade é sanguinário. Começando pelo dilúvio. Para você que não leu a Bíblia, teve duas quedas dos anjos. A primeira do Satanás e a terça parte do céu. E a segunda era dos sentinelas. Os sentinelas eram anjos que estavam guardando a terra. Óbvio, Deus não ia deixar a terra tipo a Deus dará, literalmente. Mas os sentinelas olharam para as mulheres e pensaram:
sexo. Sim, meus amigos, a Bíblia está repleta de gado demais. Adão foi gado demais, os anjos são gado demais. É impressionante, todo mundo na Bíblia é gado demais. Sansão era gado demais. E para você ver, o mal do mundo deve ser dos gado demais. Mas vamos lá, o que acontece é que sim, eles queriam sexo com mulheres e é isso aí. Eles corromperam toda a raça humana, porque basicamente o que aconteceu nessa segunda queda dos sentinelas? Eles se reuniram no alto do monte e todos eles combinaram, ó, a gente vai desobedecer às ordens do pai porque a gente quer sexo, é isso aí. Mas só que eles não queriam, obviamente, só sexo. Eles queriam dominar, exercer o seu poder. E bom, pensaram, bom, por que não fazer isso já que a gente vai, tipo, deixar as ordens do Criador pra lá? Então eles viraram demônios também. Eles foram pra terra e perverteram toda a criação. Por que Deus fez o dilúvio e resetou a raça humana? Porque eles estavam pervertendo toda a criação. Eu, particularmente, eu acredito que muitas das bizarrices que tem os animais que são bizarros, tipo dinossauros, que antigamente os dinossauros não eram chamados de dinossauros, eram chamados de dragões. Isso já está explicado na primeira parte. Eu acho que, minha opinião pessoal, eu não vou empurrar isso a goela abaixo de ninguém, é que a perversidade desses anjos também corrompeu o DNA da criação de Deus. Mas como eles corromperam o DNA da criação de Deus? Bom, olha só. Anjos são energia e eles podem simplesmente vibrar como uma energia cósmica. Cara, radiação já adultera pra caramba o DNA. Você acha que a energia de um anjo não é capaz de fazer isso? É óbvio que é capaz. Então Deus teve que basicamente resetar tudo com o dilúvio de Noé e separou só os animais bons e também o Noé, que era um homem justo. E pelo Noé ser um homem justo, ele justificou toda a sua família. E olha só, ele também teve o trabalhão de construir a arca, porque não foi, ó, do dia pra noite não, demorou, e demorou bastante tempo. Então, e se Noé não tivesse feito a arca? E se não tivesse dedicado, tipo, anos da sua vida, tipo, quase a sua vida inteira para fazer a arca? Bom, então a humanidade ia morrer. A humanidade só foi salva pelo esforço de Noé. E agora uma parte que muitas pessoas falam, Natan, mas só que a Bíblia fala que esses anjos coabitaram com mulheres e dessa relação nasceu gigantes. Então por que no jardim Caim não podia ser filho da Eva com Satanás? De novo esse tipo de pergunta que sinceramente eu não vejo sentido. Por quê? Porque numa parte a Bíblia está dizendo explicitamente o que aconteceu e depois ela vai mascarar isso. Não faz sentido. Como eu disse, todas as palavras remetem a alimento lá no Jardim do Éden. Depois ela diz explicitamente sexo. Ela não tem o porquê esconder. Assim como as filhas de Ló que doparam o próprio pai e abusaram dele com ele dopado. A Bíblia diz isso explicitamente. Assim como os filhos de Israel que pegaram e, tipo assim, incendiaram toda uma vila, mataram todos os homens, porque sim, porque deu na telha deles. A Bíblia não coloca as coisas tipo, vou mascarar aqui. Não, muitas pessoas até se decepcionam com a Bíblia porque acham que vai abrir e vai ler, olha, um quadrinho de super-heróis. Não, não é assim, são pessoas com muitos defeitos. Mas muitos mesmo. Segundo, Natan, mas você disse que anjo não tinha sexo e não engravida. Como é que esses anjos fizeram isso? Primeiro que eles eram sentinelas e eles conseguiram se fundir com carne, né? Aparentemente. Isso já bastaria para explicação. Porém, aqui vai uma explicação de mitologia extra para vocês. O que é um súcubus e um íncubus? Súcubus e íncubus é a mesma entidade. Uma entidade pode se transformar. Então pode se transformar tanto em homem quanto mulher. É como uma cobra, uma serpente, e a Bíblia faz muita alusão de serpente com espíritos malignos. Veja, no mundo animal, um animal pode trocar também de sexo. Então não seria uma coisa, um anjo pode fazer isso? Claro que pode fazer. E assim como a serpente, que ela pode carregar o sêmen dentro dela de um outro parceiro por muitos e muitos dias, a mitologia do súcubus e íncubus, que seria um espírito que transaria primeiro com um homem. Bom, teria várias etapas disso. Primeiro a opressão, daí você vê aqueles quadros antigos desenhados com o espírito maligno sentado enquanto a pessoa está dormindo. Bom, e depois viria uma espécie de possessão, que seria uma relação sexual, basicamente um negócio bem estranho. Então a súcubus
teria feito sexo com um parceiro e teria guardado o sêmen dentro dela, e como uma cobra ela pode ficar lá adulterando o DNA até que ela vira um belo e esbelto homem, seduz uma mulher e engravida essa mulher. Agora, você sabia que isso não é só uma mitologia da Europa? Sim, meus amigos, no Brasil nós também temos isso. Lá pro lado do Amazonas, isso é mais forte. Aqui a gente olha tipo, isso daí não existe. Mas só que em muitas regiões, regiões mais de Pantanal, floresta, as pessoas realmente acreditam nisso. O primeiro seria a Iara, que seria tipo um canto de sereia. O menino tá brincando, é sempre isso. O menino tá brincando, tá perto de um rio, de um pântano, de alguma coisa assim, de alguma fonte de água. Ele ouve uma voz chamando ele, e quando você vê, ele tá entrando lá pro fundo do mar e ele desaparece. Depois, quando ele aparece, parece boiando, parece morto. Você pode falar, isso daí é só uma fantasia para os garotos não se afogarem, não brincarem perto de rios e de lagos, porque é perigoso. Mas só que meu pai brincava frequentemente de rio e em lago aqui em São Paulo e não tinha essa mitologia, e nunca ninguém falou nada disso pra ele. Mas só que lá pros lados de lá, vai ver a quantidade de garoto que morre com isso. E depois, coincidentemente, tem a mitologia do boto. Depois de um tempo que esse garoto morreu, aparece o boto, que se transforma em um belo esbelto homem, engravida uma mulher e volta para onde? Pro mar. Estranho, né? Volta de novo a uma fonte de água. Então sim, é o súcubus e íncubus brasileiro. Como é que um espírito ia engravidar uma mulher? Porque ele já pegou o sêmen daquele outro garoto lá que morreu. É tipo um súcubus e íncubus tupiniquim. E eu sei que a maioria das pessoas riem com a mitologia do boto, porque, porra, um boto cor-de-rosa que come geral? Irmão, é muita sacanagem, né? Mas lembre-se, isso é síndrome do vira-lata, é a síndrome do cachorrinho amarelo que se acha inferior à mitologia europeia. Porém, também às vezes não dá pra comparar, né? Boto com súcubus e íncubus, pô, boto também é sacanagem, né? Feito esse adendo bizarro de explicação, vamos partir pro próximo caso. Sodoma e Gomorra, hein, Natan? Hein, Natan? Mas e as filhas lá do Ló que abusaram do pai? Isso daí é legal, Natan? Muitas pessoas atacam a Bíblia por ser a favor do incesto, e sendo que não, na verdade ela só falou a real. A real é que o Ló era o único justo em Sodoma e Gomorra. Deus salvou a família de Ló porque, como eu disse, as mulheres estão justificadas por causa do patriarca. E isso, olha como é bizarro. A esposa do Ló não merecia ser justificada, as duas filhas do Ló não mereciam ser justificadas, mas só que elas foram justificadas por causa do Ló. Então você vai falar de Deus sanguinário? Sério? Isso é engraçado. Criticam Deus por ter esmigalhado Sodoma e Gomorra, mas só que criticam a Bíblia por ter falado que as filhas de Ló doparam o próprio pai e transaram com ele sem consentimento. Você acha realmente que a Bíblia é a favor disso? É óbvio que não. Ela narrou isso, é um negócio triste, um negócio depressivo. E é por isso que Deus esmigalhou aquela cidade. É por causa disso. Agora, outra morte, a morte dos primogênitos. Bom, está escrito que Deus endureceu o coração do faraó e por isso o faraó não liberou o povo judeu. Ou melhor, nessa época eles se chamavam de hebreus ainda. Daí você fala, nossa, mas Deus endureceu o coração do faraó e depois foi lá e matou o filho do faraó? Pô, isso não parece justo. Bom, Deus endureceu a princípio. Por quê? Porque senão eles não iam sobreviver ao deserto. Tá bom, eu libero o seu povo. O que o faraó queria fazer? Eu libero o seu povo, mas vai com uma mão na frente e outra atrás. Isso é legal? Não, eles iam morrer no deserto. Então Deus endureceu o coração do faraó para futuramente eles poderem sair com uma quantidade absurda de recursos para sobreviver no deserto e poder se estabelecer em uma outra terra. Mas só que o faraó, depois, no final das pragas, ele estava com o coração duro por ele mesmo. E ele foi avisado, vai acontecer isso daqui. E por que ia acontecer aquilo? Porque senão ele não ia liberar. Não ia liberar. Então olha só. Primeiro que eu acho bizarro é as pessoas quererem colocar a moral dos homens na moral de Deus. Deus simplesmente pode pegar a sua vida e matar ela, porque foi ele que te deu para começo de conversa. Então ele pode tirar. Não é como a sua mãe que fala, eu te pus no mundo, eu posso tirar, mas só que sua alma não foi a sua mãe que fez. Deus pode simplesmente pegar o garoto lá, o filho do faraó, e falar assim, o cara depois vai crescer, vai fazer um pacto com um monte de entidade, porque, cara, é bizarro o ritual para se tornar faraó. Quem já estudou sobre isso sabe que é bizarro. É tipo uma depravação da Páscoa. A Páscoa é comemorada desde o dilúvio de Noé. É tipo uma depravação junto da Páscoa, junto da última ceia. E ele
Era um ritual bizarro de pacto com uma entidade que, quando o faraó voltava, ele não era ele mesmo. Ele era um deus, uma entidade, e as pessoas percebiam isso porque todo o aspecto do faraó mudava. Tudo nele mudava. A voz, a aparência, tudo. Então era algo bizarro. É por isso que eles falavam, não, esse cara aqui é Deus. Mas só que não é que ele era Deus porque nasceu, o filho do faraó também é Deus. Não, ele é Deus depois do ritual para se tornar faraó. Então o moleque ia fazer pacto com um monte de coisa errada, ia jogar bebê pros crocodilos comer, como o outro faraó fez, e ia pro inferno. Daí Deus pega a alma dele e pode simplesmente fazer ele acordar no céu e vai viver feliz para sempre. Então você não pode aplicar a moral humana à moral de Deus. Não que Deus seja amoral. Não, Deus é a própria moral. Isso já foi explicado lá na primeira parte. Mas o engraçado é que as mesmas pessoas que reclamam de dívida histórica, depois de não sei quantos anos de já ter acabado a escravidão, são as pessoas que criticam essa parte da Bíblia. Agora, o profeta e a ursa, a Natã, mas Eliseu, se não me engano, era Eliseu. O pessoal chamava ele de careca e porque chamaram ele de careca, Eliseu foi lá e fez todo mundo ser desmembrado. É isso aí. E por que Eliseu fez isso? Não era o profeta de Deus? Por que ele matou um monte de criancinha lá desmembrada só porque estavam chamando ele de careca? Primeiro que não foi bem assim. Vamos contar a história. Eliseu era a porção dobrada de Elias. Eliseu estava seguindo Elias. Bom, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas o que acontece é que Elias foi levado para o céu. Ele não morreu, foi uma carruagem de fogo que levou ele. Eliseu estava lá e ele pegou a benção dobrada de Elias. E ele era careca. É essa a história, é esse o contexto que você tem que se ligar. O cara era careca. Tinha um profeta que era careca. E ele era o novo profeta de Deus. E as pessoas, muitas delas, não estavam levando fé nele. O que acontece é que ele ia subir a um monte. Então chegou um grupo de jovens, e quando diz jovens, muitas pessoas dizem maliciosamente crianças. E não. Um grupo de jovens pode muito bem ser um cara de 18 anos, bombadão, um cara de 25 anos, ó, shapeado demais. E você realmente acha que um cara assim, um cara shapeado demais, com 25 anos, testosterona a 1000, moleque, você acha que é legal ele ficar perseguindo um idoso por meio de uma mata? Tipo, é um grupo ainda de jovens insultando e falando para ele morrer. O pessoal fala da parte que eles chamavam ele de careca. Mas só que na verdade ninguém fala da parte que estavam falando para ele morrer. Então isso, cara, pra mim isso daí é ameaça de morte tranquilamente. Ou eles iam ser desmembrados ou o profeta. Basicamente era isso. Quando eles estavam falando sobe careca, não era pra subir para o monte. Era sobe igual o teu antecessor. Vai lá pro céu, morre, falece aí, ó. O que aconteceu? O profeta amaldiçoou eles e eles basicamente viraram um churrasco de ursa. É isso que acontece. Saiu 2 ursas no meio do mato, desmembrou eles. É isso que aconteceu. E eu tenho que dar toda essa explicação, toda essa volta para as pessoas entenderem algo que é simples. E sinceramente a explicação que eu gostaria de ter dado era de eles não iam ter morrido se não afrontassem o profeta de Deus. Simples assim. Mas só que essa explicação ia afastar mais as pessoas da palavra de Deus do que aproximar elas. Por quê? Porque a maioria das pessoas hoje em dia gostam de ver a Bíblia com maus olhos. E o porquê disso? Porque é a religião mais atacada. Você vê um ateu, por isso que eu não acredito em ateu. Ateu não é um cara que não acredita em nada. Você não vê um ateu falando, mas Shiva... Não, quando o ateu vai falar de, por exemplo, Shiva, Brahmanes, vai falar sobre Buda, ele fala com Namastê. Ele fala com respeito, com aquele Om. Ele fala com, nossa, olha aqui a minha transcendência. Ele fala com puta de um respeito, mas só que quando vai chegar no cristianismo, vocês são ignorantes, vocês acreditam em Deus, acreditam em Papai Noel também. Você nunca vai ver um cara falando, olha lá, aqueles japorongas, eles acreditam que existe realmente a raposa de 9 caudas, kkkk. Não, você não vê isso. Você nunca vai ver um ateu insultando uma pessoa que não seja um cristão. É por isso que eu não acredito em ateu, porque ateu não é um cara que não acredita em nada, é um cara que é anticristão, é um cara que é anti-Deus. E não tem como eu refutar todas as coisas mirabolantes que inventam sobre a Bíblia, que já inventaram até agora e que vão inventar no futuro, porque é impossível a quantidade de ataques que a Bíblia sofre, que o cristianismo sofre. Cara, tipo, não ia ter livro no mundo que ia ser capaz de conter tudo isso.
Não tinha biblioteca no mundo capaz de catalogar tudo isso. As pessoas falam que o apóstolo Paulo era viado, falam que Jesus era LGBTX, falam que o rei Davi também era LGBTX. E isso só me mostra uma coisa, mostra que o cristianismo tá certo. A submissão da mulher, como eu já disse, nossa, olha que duro, que tanto o feminismo critica da submissão da mulher. Ela abrir uma máquina de lavar roupa, colocar as roupas dela, do marido, e despejar um homo, fechar, ligar. Que submissão é essa? Tipo, não é como se o homem não pudesse fazer isso. Inclusive, nessa geração, os homens estão fazendo as coisas mais bem feitas dentro de casa do que as próprias mulheres. Mas toda hora é o patriarcado, a Bíblia, o patriarcado, a Bíblia. Nessa geração, você pode ser o que você quiser. Se você dizer que você é um transdragão, tudo bem, vai ter uma pessoa ou outra que vai te olhar torto, porque também ninguém é obrigado a, aceitar como normal um transdragão. Eu não tô brincando, que isso existe. Até saiu matéria sobre isso, pesquisa aí, transdragão. Sinceramente, eu não sei o que é um transdragão. Enfim, mas você pode ser isso, apesar do que eu não sei o que é. Mas você pode ser. Você pode ser qualquer coisa então, né? Então não existe mais essa de patriarcado, conservadorismo. Oh meu Deus, a sociedade ultra religiosa. Não existe isso, gente. Você vai pra igreja, as igrejas estão em formato de boate. Tem baladinha gospel. Então assim, por que continua esse ataque incessante ao cristianismo? Não dá pra entender. Talvez seja porque é verdade. Porque o caminho de Cristo seja a verdade e a vida. Então vamos finalmente falar dele. Sobre Cristo. Muitas pessoas não entendem o porquê que Cristo morreu. Mas só que veja bem. O salário do pecado é a morte. Adão comeu do fruto e morreu. Mas a Bíblia está dizendo que ele ia morrer no mesmo dia. Mas só que um dia para Deus é igual a 1000 anos. O Adão sobreviveu a 1000 anos depois que ele comeu o fruto? Não, ele viveu 970 por aí. Então, isso aí. Ele tombou, ele faleceu no mesmo dia para Deus. Então, o salário do nosso pecado é a morte. Todo mundo aqui vai morrer cedo ou tarde. Então, o que acontece no Antigo Testamento? A expiação. O que acontece é que um animal pagava pelos seus pecados. Então, um animal era sacrificado a Deus. E o primeiro sacrifício a Deus, o fogo veio do céu, cara. Que coisa mágica. Assim, tudo bem que tem outras interpretações sobre essa passagem, porque o aramaico antigo, meu Deus do céu, que língua difícil de se interpretar as coisas, mas só que pelo visto, aquele primeiro sacrifício, pelo que eu já estudei sobre, posso estar errado, aquele primeiro sacrifício de Abel, não é que Abel matou o animal, porque ainda não foi ensinado para a humanidade de matar os animais, mas sim um fogo veio do céu e recolheu aquele animal, fazendo assim que o Deus tinha aceitado o sacrifício dele e não de Caim, porque Caim separou a pior parte do seu trabalho. Muitas pessoas interpretam porque tinha que ser carne. Desculpa, isso seria injusto se fosse porque tinha que ser um animal. E por isso que Caim errou. Seria injusto. Seria injusto da parte de Deus. Por quê? Porque Caim trabalhava com a colheita das coisas com a parte vegetal e a parte de frutas, enquanto Abel trabalhava com a parte animal, trabalhava com as lãs. Então, Abel ia oferecer, lógico, um animal, e Caim, lógico, ia oferecer frutas para o Criador. Porém, Caim oferecia as coisas de mau grado, oferecia a pior parte do seu trabalho, e Abel guardava a melhor parte para Deus. Então, por isso que Abel foi o escolhido. Então, o que acontece é que na expiação, um animal toma lugar dos seus pecados. Por que um animal tomava o lugar dos seus pecados? Porque não tem como um homem, pelo seu mero esforço, não pecar. Você que está casado, você já traiu sua mulher. Você que está casado, você já traiu seu homem. Quantas vezes você já não viu na TV um cara bonito, uma mulher bonita e pensou gostoso ou pensou gostosa? Bom, isso já é trair? Sim, olha só. O Novo Testamento já fala isso, que só você pensar nisso e falar, nossa, olha lá em casa, hein? Isso já é traição. Então, tipo assim, puf! Como que um cara consegue se manter em santidade nesse plano com essa carne? Não tem como. Pelo próprio esforço, não tem como. Então, os animais tinham a expiação. Porém, ele não era uma expiação perfeita. Jesus veio sem mácula. Era o único homem
né? Era Deus, mas também tinha a sua natureza humana. Então era o único homem sem mácula. Ele pagou, ele expiou os nossos pecados e por isso ele é o caminho da salvação, o caminho que leva até Deus, até o Pai. Porque ele abriu esse caminho para nós e por isso que ele tinha que morrer. Eu vi um jovem dinâmico na internet esses dias falando que Jesus não salvou nem ele mesmo, ele vai querer me salvar. É um completo imbecil. Por que eu digo isso? Porque o cara não se deu ao trabalho de sequer ler a passagem em que Jesus foi levado pelos soldados romanos. Passagem, o que acontece? Os apóstolos tretam com os soldados romanos porque eles não iam deixar os soldados romanos levarem Jesus. Então, inclusive, um deles teve a orelha decepada. Ou seja, os apóstolos eram mais bem treinados do que os soldados romanos. Os caras eram ninjas. Mas Jesus pegou e falou, não, opa, o que é isso? Não ordenei para vocês fazerem nada, vocês ficam aí na sua, porque aqui tá no meu tempo de ir. Jesus falava frequentemente que ia morrer. Jesus falava frequentemente que ia morrer. Então o cara não deu nem o trabalho de ler os evangélicos antes de dar uma opinião dessa. E depois sim, Jesus coloca a orelha no cara no lugar e conserta a orelha dele por meio de mágica cósmica divina. É isso aí. Então não, o cara não ficou desorelhado, o cara não virou o Van Gogh. E o que acontece? Por que Judas fez isso? Judas era o filho da perdição. Judas não absorveu nenhuma palavra de Jesus. Judas tinha aquele pensamento dos judeus que achavam que Jesus ia ser um líder político, e ele achou que fazendo isso, Jesus ia mostrar sua natureza divina e ia finalmente se tornar um líder político. Todo mundo esperava de Jesus que ele fosse um líder político, que ele tivesse várias mulheres, mas só que Jesus não fez nada disso. E é por isso que é tosca todas as teorias da conspiração, que não são teorias, né? Livro de ficção, cara. Código da Vinci, livro de ficção, desculpa, aquilo não é uma teoria. Uma vez eu conversei com uma pessoa que acreditava naquilo, eu falei, tá, mas isso é um livro de ficção. Não, porque tem uma sociedade secreta que levou esse segredo. Qual sociedade? Não sei, é secreta. Porque não existe. É uma ficção científica isso daqui. É bem trabalhada, sim, por isso convenceu muita gente, mas só que é mentira, é ficção. Tipo, vocês não sabem qual que é a diferença? Jesus, se ele quisesse, ele seria tipo o Maomé, com um líder político, econômico e com um monte de cocatinha ao seu belo prazer. Ele podia ser isso, as pessoas esperavam dele isso, mas só que ele simplesmente falou não, ele foi contra o sistema e todo mundo, até hoje, que bate de frente com o sistema é morto. É simples assim. E é por isso que Jesus fala, não esperem que vocês também não sejam perseguidos, porque se eu também fui, você certamente será. Então o cristianismo, hora nenhuma, trata como uma relação de ai Deus, por favor me dá um carro, Deus, por favor melhora a minha vida. Deus pode fazer isso realmente. Mas o cristianismo não foi feito para isso, foi feito para as pessoas que sabem que vão ser perseguidas. Ah, Natan, mas por que tem pessoa que age assim? Vai para a igreja só para ouvir um negócio, Deus vai te fazer enriquecer, porque Deus vai te dar isso, Deus vai consertar a sua vida. Por que as pessoas ainda fazem isso, ainda vão na igreja para ouvir esse tipo de coisa? Sendo que não é essa a promessa do evangelho. A promessa do evangelho é que vão ter sinais. Qual que é esses sinais? Cura dos enfermos. Então, você viu uma pessoa que foi picada por uma cobra, o cara orou lá em cima e o cara não morreu? Você não vê isso hoje em dia, né? Você vê hoje em dia uma mulher que é santificada, ela vê uma pessoa acidentada, ela coloca o véu, ora e a pessoa se cura, na mesma hora você fala, que isso, milagre? Não, você não vê isso hoje em dia. Porém, sim, isso era algo que acontecia com uma certa frequência no passado, onde as pessoas eram um pouco mais tementes a Deus. O que acontece é que, como eu disse no começo desse vídeo, o amor que a mulher tem por um homem é condicional ao tanto que ele tem que prover. Lembra que eu disse em uma hierarquia? Hierarquia da salvação. Deus, Jesus, a figura do homem e a figura da mulher sendo submissa a esse homem. Sendo que tem várias regrinhas a mulheres que não podem ser submissas a homens porque tipo, são viúvas ou não tem nenhum homem perto dela. Então o que se faz nesse caso? Os apóstolos explicaram direitinho, apenas sirva a Jesus. Bom, mas e como eu já disse, vários momentos da Bíblia, as mulheres também foram justificadas pelos homens. Então, do mesmo jeito que tem essa regrinha de salvação, também tem uma regrinha de amor. Deus ama a sua criação incondicionalmente, não importa, você faz um monte de merda, depois você fala, putz,
olha o que eu fiz, Deus me salva. O cara perdoa. E a mesma coisa, a síndrome do gado demais, que a mulher apronta um monte com o cara, meu amor. O cara ainda chama de meu amor, tipo, porque, sabe, você vê que mulher é mais fria em relação a sentimentos dentro de um relacionamento. Ela não é tão apegada emocionalmente. Hoje em dia os caras estão apegados demais emocionalmente. Deus fala, ame sua esposa assim como eu amei a igreja. Então você vê que o homem também ama a mulher incondicionalmente. Basta nascer bonitinha e o cara já se apaixona e fala amor à primeira vista. Veja só, a mulher ama o homem condicionalmente. A sua natureza mundana faz ela amar o homem condicionalmente. Então eu amo o cara o quanto ele provém. Isso até você, garotinho, que você não tem muita responsabilidade na vida, saiba que nem sua mãe vai te aturar quando bater os 30 anos e você não ter feito nada na sua vida. Então homens são amados pelos seus feitos, pelos seus status, pelos que eles fazem, o tanto que ele trabalha, que ele produz. Porém, isso não é o correto. Por quê? Porque Deus fala para o homem que ele deve amar o Deus acima de todas as coisas, também incondicionalmente. Mas o homem, ele tem uma dificuldade de fazer isso com Deus. Então o homem também, pela sua natureza mundana, ele ama Deus condicionalmente. Ai, me dei bem aqui com uma mulher. Obrigado, Deus. O cara sabe que ele está fazendo uma fornicação, mas ele, obrigado, Deus. Qualquer coisinha que dá um prazerzinho imediato, obrigado, Deus. Mas só que quando acontece qualquer coisinha, o cara bate o dedo na quina da mesa. Deus, por que não me amastes mais? Então o homem também tem essa tendência a amar Deus condicionalmente, assim como a mulher tem a tendência a amar o homem condicionalmente. Isso está errado, isso está pervertido, isso é uma perversão e nós temos que nos esforçar para não sermos assim. Agora eu vou falar sobre o nome verdadeiro de Jesus. Você sabe qual é o nome verdadeiro de Jesus? O nome verdadeiro de Jesus, do original de aramaico, é Jesus. É isso aí, é Jesus. O nome de Jesus é Jesus. Não me diga! O que acontece é que se criou um movimento de falar que, na verdade, o nome de Jesus é Hashemashá. O que acontece é que é um nome, cada um fala um nome diferente. O nome que o pessoal quer falar é Jesus. Eu vou explicar isso em breve. O aramaico teve muito contato com o grego. Você fala, não, mas isso daí é um nome mais puxado para o grego. Mas eles tiveram esse contato com os gregos. Tanto tiveram contato com os gregos que os gregos tinham um templo ao Deus desconhecido. Eles fizeram esse templo porque um judeu ajudou eles em um determinado momento da história. E eles fizeram esse templo porque falou, não, que Deus é esse? Não tem como assim, o Deus aí, a gente não conhece esse Deus, vamos construir esse templo aqui. Depois chegou o apóstolo Paulo e falou assim, ó, então esse Deus aí é o meu Deus também. Daí ele converteu uma galera lá. Esse aqui não existia o J. Isso mesmo, não existia o J. Na verdade, nem na língua portuguesa existia o J. O J foi uma inclusão muito recente. Ah, Natan, se não tinha o J, Jesus começa com J. Então não poderia ser... Calma. Não existia o J, mas existia o som de J. O J era tratado como I na língua portuguesa. Era um I diferente. Tinha um acento específico no I. Eu acho que era um duplo ponto que colocava em cima. Eu não vou lembrar agora direito, mas que fazia com que esse I tivesse o som de J. Depois que era um J, não é à toa que o J é parecido com o I. Mas em aramaico é escrito com W. Então era W-E-S-H. SH não é igual o brasileiro acha que SH vai virar Xu de Xuxa, mas só que não. Em aramaico é diferente, a pronúncia é diferente. Então se escrevia Y-E-S-H-U-S. Era comum esse S, colocarem esse S. Então você vai ver alguns nomes escritos sem o S ou outros nomes escritos com S. É igual Natan com H e Natan sem H. Enfim, são variantes do mesmo nome. Então as pessoas falam Yeshua ou Yeshu ou Yeshus. Cara, daqui a pouco vamos falar que é Exu o nome de Jesus. Agora você percebeu que na verdade o nome de Jesus é Jesus. Sim, é isso aí. O nome de Jesus é escrito diferente em aramaico, que o pessoal fala como se escreve em aramaico. E tá todo mundo fazendo uns negócios que piraram na batatinha, basicamente. Ah, Natan, mas se eu jogo Jesus aqui, ó, no aramaico,
tá significado Deus porco. Se você colocar no aramaico antigo, tá significado Jesus do mesmo jeito. Porque fizeram uma correção. Olha só, essas línguas antigas, grego, aramaico, latim, elas têm a sua versão antiga e tem a sua versão nova. Se você for no tradutor e colocar a versão nova, vai aparecer Deus porco, mas quando você coloca na versão antiga, que é o correto, não vai mais aparecer isso. Então você vê, nossa, fizeram isso de propósito só para confundir. É exatamente a religião mais perseguida do mundo. Jesus era negro? Do ponto de vista teológico, eu afirmo para vocês que isso pouco importa. A palavra de Cristo é o mais importante. Do ponto de vista artístico, também não há nenhum mal que cada cultura, com devido respeito, represente Cristo ou a Sagrada Família com os traços que espelham as características de seu próprio povo. Eu me refiro aos estudos pretensamente sérios que afirmam que Cristo era definitivamente e historicamente negro. Para começar, fazer tal alegação demonstra uma ignorância geográfica sem limites. Nessa região há uma variedade étnica tão grande e tão rica que é possível dizer que Cristo poderia ter várias tonalidades de pele, de cor de olhos e de cabelo. No entanto, é bem provável que ele não era nem loiro de olhos azuis, como um norueguês, mas tampouco ele seria negro como um nigeriano. Supor que todo africano é negro, tal como os negros subsaarianos, é de uma inacreditável militância emburrecedora. Acredito que muitos argelinos, marroquinos, libaneses e sírios poderiam ser chamados de elite branca dos olhos azuis por Lula, caso tivessem vindo para São Paulo e enriquecido. Mas vamos ver o que nos dizem as fontes. As pessoas que tiveram contato com Cristo e escreveram sobre ele na época. Bom, nenhum evangelho canônico fornece informações de como seria a aparência física de Jesus. Tampouco ele foi descrito por Flávio Josefo ou nos Anais de Tácito. Sendo assim, resta-nos a iconografia desse período. E os próprios africanos representavam-no como uma característica típica de um semita do século I, muito mais próxima da imagem que vemos representada nas pinturas renascentistas e nos filmes atuais. Cabelos e olhos castanhos, o nariz levemente adunco e a pele clara. Lembrando que os próprios egípcios estavam muito mais próximos de Cristo, histórica e geograficamente. Mas qual que seria o perigo desse Cristo ser supostamente negro? Há uma enorme campanha contra o cristianismo em andamento, que tenta a todo custo desmoralizar a fé cristã. Como se não bastasse um humor de péssima categoria, que já retratou Cristo como negro maconheiro, da periferia, rapper, promíscuo, começaram a fomentar recentemente a derrubada das estátuas desse Cristo europeu, alegando que tais imagens seriam um símbolo da supremacia branca no mundo. Mas antes que você imagine que o Cristo Redentor ou qualquer imagem de Cristo mais famosa não corre em perigo, lembrem-se de que há americanos destruindo estátuas dos pais fundadores, dentre elas a mais triste foi a derrubada da estátua de George Washington, e também há ingleses vandalizando estátuas de Winston Churchill. Agora, muitas pessoas vão me perguntar, Nathan, mas você é católico ou você é evangélico? Bom, por que as pessoas fazem essa pergunta? Porque as pessoas, primeiro, elas gostam de treta, então muitas delas fazem isso só para fazer treta. E segundo, muitas delas perguntam qual igreja você vai, Nathan, porque elas não sabem para onde ir e elas querem se espelhar em alguém. E desculpa, eu não vou aqui recomendar nada para ninguém. Mas tratando em treta de cristão, vamos tratar sobre essa treta. Católicos versus evangélicos. E eu disse evangélicos e não protestantes, porque protestante é aquele que protesta contra a igreja católica. E o protesto contra a igreja católica morreu em Martinho Lutero. A verdade é essa. Os evangélicos não seguem nada do que o Martinho Lutero seguia. É algo totalmente diferente. Martinho Lutero era mais parecido com um católico atual do que com um evangélico atual. Então, menos. Vocês vão perceber que essa briga entre cristãos é uma briga bersariana, é uma briga de BBB, é uma briga de Flamengo versus Vasco, meu. É uma briga de gente idiota. Por quê? Porque a própria Bíblia diz, se vocês tretarem entre si para decidir quem é que tá o mais certo, vocês já estão condenados no inferno. Verdade é essa. Então tá lá na
Bíblia. Se você tretar entre si, vocês cristãos, se vocês começarem a tretar para falar quem é que está mais certo, quem é que está mais errado, vocês já estão no inferno. Por quê? Porque vocês fazem isso pelo seu próprio ego. A verdade é essa. Então vamos à história da igreja. Depois que Jesus ascendeu aos céus feito um foguete, os apóstolos ficaram encarregados de espalhar a sua palavra. E 2 deles tiveram um papel muito destacado, que era Pedro e Paulo. E aí eles formaram a Igreja Católica Apostólica Romana? Não existia a Igreja Católica Apostólica Romana naquela época. Existia Ictus. Muitos de vocês não sabiam disso, né? Existia Ictus. O que era Ictus? Era um grupinho que parecia mais uma sociedade secreta de pessoas que se reuniam em cavernas e tinha um símbolo de um peixe escrito embaixo Ictus, que é uma sigla em latim para identificar quem também seguia Cristo. O que acontece é que não existia igreja, mas só que Paulo escrevia para as igrejas, fazia lá carta aos Coríntios. Então existia Igreja Católica Apostólica, não existia Igreja Católica Apostólica Romana, existia um grupinho de pessoas que eram acuadas como ratos, porque os cristãos tinham medo de serem devorados por leões, de serem incendiados em praças públicas, de serem decepados. Então, todo mundo se reunia escondido e usava esse símbolo Ictus. A igreja, por que fala aos Coríntios, a Gálatas, por que essas cartas? E fala de igrejas, porque a igreja é a congregação. Na Bíblia está escrito, Deus não está habitando em templos de pedra. Mas aonde Deus está? Deus está na congregação de pessoas. Então a igreja é a congregação. É por isso que a tretinha interna de Vasco versus Flamengo só serve para separar e tirar o Espírito Santo de nós. A verdade é essa. É por isso que eu não gosto de me considerar evangélico. Eu gosto de me considerar cristão, tá? Apesar de quando eu vou frequentar uma igreja, eu vou frequentar uma igreja evangélica que eu sempre frequentei desde criança, mas eu não gosto de me autodenominar como evangélico, mas sim como cristão. Depois que os apóstolos morreram, tiveram a escola dos apóstolos. Que escola é essa, Natan? Na verdade, não simplesmente pessoas que eram tinham mais afinidade com esses apóstolos e elas também não foram decepadas, decapitadas e por aí vai. Então elas continuaram o trabalho dos apóstolos, escrevendo manuscritos, escrevendo de novo a Bíblia manualmente, espalhando de novo a palavra. E quem tinha autoridade sobre essa congregação, porque toda a sociedade, toda a instituição precisa de uma hierarquia. Para que tenha uma hierarquia saudável, aqueles que estavam ligados com os apóstolos, eles eram os líderes. Então assim surgiu os bispos. O que acontece é que Constantino, que foi o primeiro imperador cristão, por que ele foi? Porque ele estava de sacanagem. Ele fez um negócio até bonito. Por quê? Porque ele pegou profecias de oráculos. Vários oráculos tinham uma mesma profecia de um futuro que ia acontecer algo incrível, que ia mudar a história. E esses oráculos tinham várias vezes essa profecia. E você via que essa profecia culminava numa só. Um oráculo falou aqui um negócio, depois outro falou outro negócio ali. E ninguém sabia do que se tratava essa profecia. Constantino pegou essas profecias e justificou ao povo romano pagão de que essas profecias se tratavam, na verdade, da chegada do cristianismo. O que acontece é que agora, como religião oficial de Roma, eles precisavam sim de templos de pedra e parar de se reunir em cavernas. Então virou uma instituição formal. Então virou a Igreja Católica, que é universal e apostólica, porque veio de uma descendência dos apóstolos. O que acontece é que tinham vários bispos, um bispo para cada igreja. O que acontece é que posteriormente o bispo de Roma queria ser maior do que os outros bispos. Alguns aceitaram, outros não aceitaram. Os que aceitaram e ficaram com o bispo de Roma fizeram a Igreja Católica Apostólica Romana. E os que não respeitaram o bispo de Roma se separaram. Então essa foi a primeira separação da igreja, não tem nada a ver com Martinho Lutero. Isso muito tempo antes fizeram os católicos, apostólicos, ortodoxos. Então, aí teve 2 aspectos que se diferenciaram muito entre os 2 católicos. Os romanistas, eles tinham o Papa. Os ortodoxos, tem várias igrejas católicas ortodoxas hoje em dia. Mas mesmo assim, naquela época e
E até hoje os católicos são a grande esmagadora maioria. Se você juntar evangélicos com ortodoxos, não dá nem metade dos católicos. Eu acho que não chega nem a 25% dos católicos. As duas diferenças eram essa: o Papa, a figura do Papa, e segundo, as imagens do templo. O templo, eles iam destruir todos os templos pagãos e iam reconstruir do zero? Não, eles pegaram o mesmo templo e eles repaginaram para o cristianismo. Os ortodoxos pegaram o templo numa pegada mais do Templo de Salomão. O Templo de Salomão teve uma pegada mais de imagens, mas só que era algo decorativo e contemplativo. Já os católicos já pegaram uma pegada mais de santos que nós conhecemos hoje. Eles vieram mais para esse lado de fazerem rezas aos santos também. Sempre existiram santos. Que é um santo? Ah, uma pessoa que... Não, olha, o santo, muitas pessoas confundem porque falam ninguém é santo. Cara, o santo não é perfeito. Não é uma pessoa, nossa, que perfeito, não. É uma pessoa que é um exemplo a ser seguido. Então o cristianismo sempre teve mártires e sempre teve exemplos a serem seguidos. Os católicos romanos pegaram rezas a esses santos e imagens a eles, e os ortodoxos ficaram numa pegada bem mais tradicionalista, ortodoxa, como o nome já diz. Eu acho que essa briga é totalmente frutífera, porque tipo assim, na briga entre o católico e o evangélico, tipo assim, e o ortodoxo? O pessoal esquece que existe, né? E aquela igreja da caverna, o Ictus, as pessoas esquecem que existia. Então as pessoas simplesmente tretam por quererem tretar, porque o ser humano gosta de treta, o ser humano gosta de assistir vídeo no YouTube sobre treta. Mas agora, qual que é o verdadeiro inimigo do cristianismo? São os evangélicos? São os católicos? São, meu Deus do céu, são os santos? São o quê? Como eu disse, os católicos são a imensa esmagadora maioria. E se você for ver, já na época da Bíblia, vários judeus queriam se infiltrar no meio. Não é que eles queriam se converter, eles queriam se infiltrar para fazer com que os cristãos parassem de seguir os mandamentos de Cristo e voltassem aos velhos mandamentos, ao julgo das leis. Então você pega lá o livro de Gálatas, você vê explicitamente isso acontecendo. Então a primeira infiltração que teve dentro da igreja foi as dos judeus. A segunda infiltração foi uma infiltração de sociedades herméticas. Por exemplo, tem um ex-padre, que é o William Snowden, enfim, um nomezinho difícil, meu amigo. É um cara dos Estados Unidos que ele era padre, mas só que ele também era satanista. E os satanistas, eles fazem a missa da meia-noite, a missa negra. E quem faz essa missa tem que ser necessariamente um padre católico. Mesmo o cara que faz de manhã missa, depois vai à noite fazer a missa negra com os satanistas. É bizarro. Então, a quantidade de padre que não deve ser satanista, meu Deus do céu, e você nem sabe. E aí, Ratzinger, ou na verdade um auxiliar do Ratzinger, ele... Bom, colocou ele como... A Igreja Católica não reconhece ele como padre. Depois de uns anos ele saiu, deixou de ser padre, enfim. Também saiu do satanismo e depois escreveu uma porrada de livro do que ele via de bagunça nesses lugares. Você vê, por exemplo, por que um católico não pode ser um maçom? Tem bula papal sobre isso. Então você vê, a segunda infiltração foi sobre sociedades herméticas, satanistas, maçons, sociedades herméticas no geral. A terceira grande infiltração dentro da igreja foram os comunistas. Como todos bem sabem, se você não sabe, por favor, vá buscar para saber, porque você está muito desaculturado. Os comunistas desistiram da briga armada e foram para uma briga cultural. E aí eles tinham espaços para dominar. E um desses espaços eram dentro das igrejas. Então começou na igreja católica infiltração judaica, infiltração hermética de sociedades herméticas e infiltração comunista de ideologias estranhas ao cristianismo. E essas três visam perverter a palavra do Senhor. Começou dentro da igreja católica porque ela é maior, mas só que depois foi também para as ortodoxas, foi também para dentro dos evangélicos. Então, a pessoa que realmente está nessa tretinha, nesse embate, será que ela realmente está afinco de trabalhar em prol da palavra de Deus para trabalhar contra os verdadeiros inimigos? Quem são os inimigos? São as potestades. E essas potestades, elas influenciam as pessoas para ir em caminhos errados. E influenciam ainda mais pessoas para se infiltrarem dentro da igreja e perverter totalmente ela. Então eu vejo essa briga entre católicos e evangélicos como totalmente infrutífera. E na verdade eu vejo como um verdadeiro tiro no pé. É
tanto tiro no pé que o evangélico que não gosta de católico, ele tá lá junto com o judeu. E o católico que não gosta do evangélico tá lá junto com o judeu. Tá lá a bandeirinha de Israel nas redes sociais. Olha Israel, legal! E os judeus, na verdade, eles, tipo assim, odeiam os cristãos. Odeiam Cristo, tipo assim, quando você pega, na internet tá cheio de vídeos de judeus e eles falam abertamente o que eles pensam sobre Jesus, que ele está ardendo eternamente em um lago de fezes e sêmen fervendo. Tipo, oi? Eles falam que Maria é uma prostituta, mas mesmo assim você tá lá, a bandeirinha de Israel, aqui ó, aqui. Pô, evangélico, legal, ser judeu, aqui, nossos irmãos na fé. I respect you, respect me. Doesn't have to respect you. Huh? Doesn't have to respect you. That is the right thing. Are you Jewish? Do you want to honor God? That is the godly thing to do. We respect one another. The godly thing to do is to kill you. The godly thing is to kill me. That's right. That's Yes? what the Torah says. The Torah says to kill The us. Torah says that people who worship idols such as yourself, when there is a Sanhedrin, To kill us. yes, Okay. that's what the Torah So says. we know how the Jewish people feel about Christians, yes? That you discriminate against Christians. Christians are idol You just worshippers. Foi que os israelitas mataram Jesus e os romanos lavaram as mãos. Quem matou? Obrigado. Então, a resposta para essa pergunta, como já está explicado pelos nossos sábios, porém a censura apagou isso de muitos livros, porém existem ainda livros que contêm a escritura original. E o que aconteceu foi que Jesus foi condenado à morte pelo Supremo Tribunal Rabínico, pois ele fazia idolatria e ele enganava as pessoas através de magia negra e também através de um nome sagrado de Hashem, um nome de 72 letras, que as pessoas que estudam Kabbalah conhecem esse nome, porém existe uma proibição de usá-lo, porque esse nome ele tem força sobre a realidade, ele tem força sobre as leis da natureza, e uma vez que eu uso esse nome, então eu posso fazer com que a lei da gravidade, por exemplo, ela não me afete, e com isso eu posso andar sobre a água, e com isso eu posso voar, que nem está escrito na Gemara. E já que ele enganava as pessoas através disso e fazia de si como uma divindade através desses nomes e também de magia negra, como vocês sabem que ele ficou no Egito durante muito tempo, ele aprendeu lá magia negra, porque os egípcios eles sabiam muito mais de magia negra do que existia na terra de Israel, eles sempre souberam magia negra, que nem nós vemos na própria Torá, que eles sabiam transformar, paus e cajados em cobras e diversos outros tipos de magia negra, eles também poderiam transformar a água em sangue. Então Jesus sabia tanto magia negra quanto esse nome sagrado de Hashem e acabou que ele enganou as pessoas. Então ele foi condenado à morte e o que aconteceu foi que o Supremo Tribunal o matou. E a partir do momento que o Supremo Tribunal o matou, ali acabou a história de Jesus. E como nós falamos, depois de muito tempo foi criada uma história sobre a morte dele, sobre isso que ele reviveu, porque era necessário criar uma doutrina para os novos, para o povo que estava sobre a dominação, desculpa se não é essa palavra, sobre o controle de um dos Césares, de um dos imperadores romanos, e ele escolheu uma pessoa que foi conhecida para transformá-lo em um mártir e posteriormente transformá-lo, Chas Veshalom, num ídolo, e dessa maneira ele poderia controlar as pessoas muito mais fácil, sim? Porque ele usou justamente a psicologia reversa, falando que quem matou eles foram os romanos e nós estamos do lado dele. Através disso ele acabou pegando as pessoas para o seu lado. Essa é a resposta da nossa segunda pergunta. Nós temos uma terceira pergunta. O Talmud é um estudo racista contra os não-judeus, que fala que os não-judeus são cachorros, essas coisas assim. Eu quero esclarecer uma coisa. Um animal cachorro, por exemplo, o dono dá para ele comida, dá para ele cosquinha na barriga, pronto, virou tudo para ele. Tudo, não tem mais para o cachorro do que o dono. Então não tem diferença entre idólatra para um cachorro. Tanto homem perverso
marginais, bandidos. Nero, Herodes, Kim Jong-un. Horas e horas eu passaria recitando o nome de todos os vilões conhecidos, os mais conhecidos. Mas nenhum em absoluto se compara com o mais covarde, o mais mentiroso, o mais astuto, o mais destrutivo, o mais genocida, o mais canalha, o mais vilão, o mais hediondo, o mais sujo, desprezível, maldito, maldito e maldito. Trilhão de vezes eu digo maldito, maldito, maldito. Miserável, abominável, desprezível, bastardo, 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 asno. Yeshua, vulgo Jesus Cristo, o mais maldito dentre todos, nojento, nojento. Então eu vejo que coisa idiota, o cara não se considera cristão, mas você considera mais o cara do que o teu irmão na fé,